Ora, meus queridos, amados irmãos, é um privilégio compartilhar. Eu não sou pregador, apenas gosto, sinto gozo e prazer em partilhar a meditação, a compreensão na palavra do Senhor. Amém. Com os irmãos. Da parte da Igreja da Madalena também trago saudações àqueles que já nos conhecem e também àqueles irmãos que estou a ver pela primeira vez. Que a paz do Senhor possa ser com todos. Amém. Pelo que eu percebi, esta é uma reunião da responsabilidade da liderança de jovens. Eu confesso, sou pecador. Preocupa-me muito hoje em dia os jovens, as crianças. Há bocado o irmão Brito brincava com a minha Bíblia. A minha Bíblia diz Bíblia do pescador, mas eles enganaram-se. Devia dizer aqui Bíblia do pecador, porque eu realmente vivo muito apreensivo, preocupado até. Penso que é pecado da minha parte. Não é que não confio no Senhor, mas todos nós temos as nossas fraquezas e vivo muito preocupado com o estado das coisas e as lutas diárias que todos temos que enfrentar, mas principalmente os nossos jovens e as crianças que por aí vêm. Educar, fazer crescer as crianças, ajudar os jovens a caminhar neste mundo que está de veras contrário a Deus e a tudo que é de Deus, não é tarefa fácil. E eu tenho 60 anos, penso que as minhas lutas já não serão as mesmas que terão ou que têm diariamente que enfrentar os nossos jovens, as nossas crianças. O ensino nas escolas, as lutas nos locais de trabalho, nas universidades, etc. Penso que são bem mais duras que aquelas que passámos nós no tempo, irmão. Por isso, a minha oração vai para que o Senhor nos instrua, o Senhor nos dê força para diariamente podermos também ser peça ajudadora, membros ajudadores, para que os nossos jovens e as nossas crianças possam viver na presença do Senhor e nos ensinos do Senhor e a palavra do Senhor nas suas vidas. E posto isto, eu hoje queria compartilhar com vocês uma meditação que está em 1 Timóteo capítulo 4. Primeira carta do apóstolo Paulo. Timóteo capítulo 4. Os versículos 1 e 2. Por enquanto vamos ler esta pequena porção da palavra. Diz-nos então a palavra neste trecho: mas o Espírito expressamente diz que nos últimos tempos apostatarão alguns da fé, dando ouvidos a espíritos enganadores e doutrinas de demónios, pela hipocrisia de homens que falam mentiras, tendo cauterizado a sua própria consciência. Esta era a primeira epístola do apóstolo Paulo ao seu discípulo Timóteo. Procura orientar o Timóteo, eu diria, no cuidado da igreja e proteger os cristãos, os crentes da igreja, dos falsos ensinos. E nós vivemos tempos, vivemos umas circunstâncias em que realmente a adulteração do Evangelho, a adulteração do ensino, a adulteração do ensino da palavra cada vez mais é evidente. Pois a apostasia, ou seja, o abandono da fé, é evidente, mas também não é surpresa para nós, não é surpresa muito menos para Nosso Senhor. Porque diz-nos aqui a palavra que nos últimos tempos, ou nos últimos dias, apostatarão, ou seja, alguns abandonarão a fé e essa doutrina. Portanto, não é surpresa. O Espírito Santo já havia revelado que isto iria acontecer, falsos profetas, falsos mestres, falsos ensinos, etc. Aqui eu diria a ideia central será do Senhor é alertar antecipadamente a Igreja para estes factos.
para estas circunstâncias. Nos últimos tempos, alguns apostatarão da fé. Apostatar da fé significa abandonar a verdade do Evangelho. Apostatar da fé significa afastar-se da doutrina verdadeira. Significa trocar a verdade pelo engano. Não significa apenas ter dúvidas momentâneas, ocasionais. Significa abandonar, desviar-se deliberadamente, propositadamente da verdade do Evangelho, dando ouvido a espíritos enganadores. Neste tempo de corrupção, eu diria, fala-se muito de corrupção hoje em dia, corrupção financeira, económica, etc., mas os órgãos sociais não falam de uma corrupção bem mais perigosa e muito evidente nos nossos dias, que é a corrupção espiritual. São muitos aqueles que tentam corromper espiritualmente a Igreja, os filhos e as filhas de Deus. E temos que ter cuidado com isto. Há uma tentação muito grande, por parte até da liderança das igrejas e de algumas igrejas em particular. Há uma tentação muito grande de anunciar a palavra, anunciar o Evangelho, pregar o Evangelho de forma suave, de maneira que as pessoas ouçam só aquilo que querem ouvir. Deus é bom, Deus é santo, Deus cura, Deus ajuda, mas nunca dizem que Deus é justo e que é preciso ter atenção à justiça de Deus. E nós lá na Madalena temos reunião de oração à terça-feira e temos tido muito, cada vez mais que nota este cuidado da parte dos irmãos na oração, que é que o Senhor nos livre da tentação de pregar um Evangelho, de ensinar uma palavra que não seja de acordo com a vontade de Deus para agradar a homens. Que o Senhor nos livre de entrarmos por tal caminho, de cairmos nessa tentação. E olha, nós conhecemos alguns que andavam bem e agora estão a manchegar dessa forma. Cada um de nós tenha cuidado, não caia, porque quem está de pé pode cair. Se eu apontar o meu dedo a um desses irmãos, fico com 3 a apontar para ti. Nós, na nossa força, nada podemos. Cada vez mais, sempre foi necessário andarmos diante do Senhor, pedir a força do Senhor, para a sabedoria do Senhor, para andarmos no caminho que Ele nos colocou. Mas eu penso que nos nossos dias ainda mais precisamos, porque são muitos os ataques que vêm de todas as direções, da parte do mundo, dos conceitos, das vontades do mundo, a tentar interferir na nossa fé, na forma como nós nos relacionamos com Deus, na forma como nós temos a comunhão com o Senhor e uns com os outros, até armar contenda entre os irmãos. Portanto, precisamos cada vez mais de andarmos na fé, neste caminho, arraigados ao Senhor. E então, estava eu a dizer, apostatar da fé é trocar a verdade pelo engano. Não significa, disse eu, ter apenas dúvidas momentâneas, significa desviar-se deliberadamente ou propositadamente da fé, dando ouvidos aos tais espíritos enganadores. Neste tempo de corrupção espiritual, cada vez mais vemos aumentar. Mas o Senhor também nos adverte a nós, aqui esta tarde, para termos cuidado com o engano do nosso coração. Temos que ter cuidado para não nos deixarmos enganar por aquilo que vem de fora. Mas também temos que ter cuidado para não nos deixarmos enganar por aquilo que vem do nosso próprio coração. Jeremias 17:9, nós podemos ler em Jeremias 17:9, diz, eu leio para os irmãos, se quiserem abrir, estejam à vontade. Jeremias 17:9 diz, enganoso é o coração mais do que todas as coisas e perverso. Quem o conhecerá? O nosso coração pode muito bem enganar-nos. Nós podemos deixar-nos levar pelas nossas emoções, pela forma como reagimos às circunstâncias da vida. Lembrei-me agora o terremoto na Venezuela. Algum de nós já se imaginou
no meio daqueles escombros, todas toneladas de massa em cima de nós, a morrer aos bocadinhos, esmagado com sede, com dor, com frio. O nosso coração pode ter dúvidas em qualquer altura. O profeta João, quando estava preso, antes de lhe cortarem a cabeça, os irmãos foram ter com ele, falar da parte de Jesus, disse: e quem é ele? É este que nós esperávamos ou esperávamos outro? O João que disse: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. No momento, teve dúvidas. Todos nós, quem estiver de pé, tenha cuidado, não caia. Nós precisamos uns dos outros, para quando nos estivermos em desequilíbrio, nos equilibrarmos. E precisamos, acima de tudo, de comunhão e meditação constante na frente, diante do Senhor, para nos fortalecer em cada dia. Amém. Não chega a estarmos aquele domingo. Nós temos que ter o cuidado e a preocupação de tomar da palavra todos os dias da nossa vida. Eu costumo dizer a brincar, mas é sério. A Bíblia não é pão de ló para comer só nos dias de festa. A Bíblia é pão diário. É um moledinho para comermos todos os dias. Amém. Então, enganoso é o nosso coração mais que todas as coisas, e perverso, quem o conhecerá? Nem nós conhecemos a reação do nosso coração. Só o Senhor o conhece em tempos de aflição, em momentos de aflição. Então, por tudo isto, parece que no tempo em que vivemos, busquemos e andemos ainda mais, devemos atacar, mas nos dias de hoje, que andemos ainda mais na presença do Senhor. Amém. Mais envolvidos, enquanto igreja, no louvor, na oração, na dedicação à palavra. Eu vou usar aqui uma frase que não será mais apropriada, mas vou usá-la. O hábito faz o monge. E se nós tivermos o hábito de andarmos envolvidos com as coisas do Senhor, com a igreja, com o louvor, com a adoração, uns com os outros, estamos mais... É um passo importante para estarmos mais fortalecidos na nossa vivência, na nossa comunhão, no nosso relacionamento com o Senhor. Bem? E isto deve levar-nos a atentar para o estado, então, do nosso relacionamento com Deus, com o nosso relacionamento com o nosso Senhor. Devemos pensar, devemos buscar, trazer sempre ao nosso coração, à nossa mente, que relacionamento estamos nós a ter com o Senhor? Que relacionamento pretende o Senhor de mim ou de cada um de nós? Será que procuramos mais o que podemos receber de Deus ou procuramos mais o próprio Deus? Esta é uma pergunta, eu diria, forte para nós. E a própria palavra, a própria Bíblia mostra que as duas coisas acontecem, mas que são próprias, mas acontecem não na mesma proporção, diria. A tendência natural é buscar Deus por aquilo e Ele pode dar. Essa é a nossa tendência natural. Na prática, a maioria das pessoas aproxima-se de Deus por necessidades. É um facto que nós notamos à nossa volta. Por cura, por provisão, por solução de problemas, por paz emocional, etc, etc, etc. E isto por si só não é errado. Jesus nunca rejeitou aqueles que vinham ter com Ele, aqueles que vinham à sua presença por necessidades. Pelo contrário, Jesus recolhia. Mas, no entanto, Ele também chamou a atenção para a forma como usamos este tipo de relacionamento. Chamou a atenção para este facto. João 6,26 diz-nos a palavra em João 6,26: na verdade vos digo, palavras de Jesus, na verdade vos digo, que me buscais não pelos sinais que viste, mas porque comeste do pão e vos saciaste. Ou seja, muitos buscam um milagre em detrimento ou não o Senhor do milagre.
E nós temos que ter cuidado com isso também, no nosso relacionamento com Deus. Amém. O Senhor deseja algo maior do que apenas suprir as nossas necessidades. O Senhor tem algo maior para as nossas vidas, para as nossas almas, para os nossos corações. E a partir de agora não é só no porvir eterno. Eu costumo também dizer que devemos gozarmos da vida eterna e da salvação, não no porvir eterno, não na casa do Pai, mas a partir do momento que o Senhor passou a habitar no nosso coração. Amém. Claro que não vivemos da mesma forma. Eu já vivi na minha casa com ela em construção. Tinha que ser, quando ela tinha telhado e porta, já podíamos estar lá dentro. E não é a mesma coisa que viver no conforto, na agradabilidade de viver com a casa já pronta. Mas foi a partir daquele dia que eu comecei a viver na minha casa. Então, na casa que o Senhor me deu. Então, nós temos a casa do Pai, estamos com o Pai. Neste momento, estamos em construção. Está tudo em construção. O nosso processo de santificação, o nosso processo de edificação. O Senhor começou no dia em que entrou no nosso coração e que nós aceitamos o Senhor como nosso Salvador e Senhor. A partir daí, só estamos perfeitos, só vamos estar completos no dia que nos encontrarmos com o Senhor. Até lá, já vivemos a vida eterna, porque esta é a promessa do Senhor. Então, o Senhor deseja algo maior de nós, não apenas suprir as nossas necessidades. Ele quer relacionamento pessoal com cada um de nós aqui esta tarde. Jeremias 29:13. Jeremias 29:13. Podemos ler: e buscar-me, eis e me achareis quando me buscardes de todo o vosso coração. Buscar-me-eis e me achareis se me buscardes de todo o vosso coração. Aqui está a grande diferença. Eu diria aqui está toda a diferença. Buscar bênçãos, quando buscamos apenas bênçãos, o foco está no que Deus dá. Quando buscarmos Deus, buscar o Senhor, o foco está em quem Deus é. E nós temos que conhecer o caráter de Deus, porque realmente o nosso relacionamento com Deus depende do nosso conhecimento de Deus. Quando alguém busca apenas poder receber do Senhor, eu diria que a fé fica condicionada. Deus passa a ser um meio e não o fim das coisas. A relação torna-se superficial. Quando alguém busca o próprio Deus, permanece na fé, mesmo sem respostas imediatas. Há assuntos na nossa vida que às vezes andamos a orar meses, anos, até eles serem atendidos, e alguns nunca foram atendidos. Mas quando alguém busca o próprio Deus, permanece na fé mesmo quando as respostas são adiadas ou são imediatas, ama a Deus independentemente das circunstâncias, no bem, quando estamos bem ou quando estamos menos bem, ou até quando estamos mal. E isso provoca crescimento, ou faz crescimento espiritual. Nós vamos crescendo enquanto filhos no nosso relacionamento, no nosso conhecimento de Deus. E porque nesse relacionamento Deus conhece-nos muito bem. Nós precisamos conhecer Deus para que cada vez que este relacionamento seja mais equilibrado. Jesus deixou isto muito bem claro. Nós conhecemos um versículo de cor, que é Mateus 6,33, que diz: buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Jesus falava de comer e de beber e do essencial de vestir, daquilo que é essencial à vida no contexto deste versículo, mas isto também se adequa a todo o resto que precisamos da vida. Busquemos primeiro ao Senhor, busquemos primeiro o reino de Deus. Não são
outras coisas. Bem, quando alguém busca o próprio Deus, permanece na fé, mesmo quando não tem respostas imediatas aos seus desejos, às suas ansiedades, às suas orações, e ama a Deus independentemente das circunstâncias, sejam elas boas, sejam elas menos boas, sejam elas más. Jesus diz-nos isto. Não é buscai as coisas, é buscai o reino. E então as coisas vêm por consequência. Diz-nos, ensina-nos a palavra do Senhor. Amém. Ao longo, há bocado eu estava a brincar com a minha idade, estava-me a tirar uns anos, eu agradeço-lhe de qualquer forma. Mas ao longo da nossa vida cristã, provavelmente alguns têm tido a mesma experiência que eu. São muitos os que já vimos passar por cá. São muitos os que começaram por buscar o que Deus pode dar e como não encontraram aquilo que queriam, acabaram por se desviar. Mas muitos mesmo que chegaram a buscar o que Deus pode dar, permaneceram à espera que Deus desse e foram amadurecendo, foram crescendo, foram conhecendo o caráter de Deus e foram transformados, e que estavam a buscar o que Deus podia dar. Ao conhecerem Deus, começaram a desejar Deus e não o que Deus. Está aqui um. Okay. Eu tenho 60 anos, acho que já disse-me já. 30 anos, agora estou meio bem. 30 anos de descrente, aos 30 converti-me, 30 anos de crente. Portanto, posso dar bem testemunho do que é uma vida sem Cristo e uma vida com Cristo. E então, como eu não conhecia o caráter de Deus, foi na busca daquilo, de uma vida. Apanhei um susto, também já vos conto. Foi buscar que Deus pudesse tratar da minha felicidade. Eu preciso. Nós andamos, quem não conhece Deus, anda à procura de alguma coisa para preencher o seu coração, à procura de alguma coisa que me dessem para preencher o meu coração. E isto era Deus que eu pensei que Deus podia dar-me para preencher o coração, mas não era dessa forma que eu pensava. Okay? Era que realmente que Deus era lá para me servir e não eu para servir a Deus. Mas com o tempo, com a permanência nesta, Deus fez-me ver exatamente o contrário. Pela graça usou amados irmãos para me ensinarem, para me encaminharem nos caminhos do Senhor. E então o permanecer fez amadurecer e passar a compreender e passar a desejar realmente a presença de Deus, a vontade de Deus, o próprio Deus na minha vida. E conheço outros irmãos que partilham da mesma experiência, do mesmo testemunho. É facto que muitos buscam o que podem receber de Deus, mas o coração de Deus chama a algo maior. E é o que acontece, o que aconteceu já com muitos de nós, e o Deus é o mesmo e continua a acontecer. O coração de Deus chama-nos para algo maior, e esse algo maior é buscar o próprio Senhor, em lugar daquilo que Ele pode dar. Estava eu a dizer, quando eu cheguei ao meio evangélico, meio cristão evangélico, pensei que isto era tudo bom. É tudo boa gente, isto é tudo, vivemos todos em santidade, amor, e apanhei um susto, porque percebi que afinal não era assim. Mas isso é perigoso. Um dia, se eu já ainda estivesse à procura do que Deus pode dar, podia também ser daqueles que não me interessa, vão embora. Mas pela graça de Deus, Ele só me fez perceber isso quando eu já buscava, quando Ele já estava comigo no meu coração e eu já buscava ao Senhor e não o que o Senhor pode dar. E é então permanecermos, independentemente das circunstâncias, pelo amor. Mas não esqueçam, e permanecemos não na nossa força, na força do Senhor. Porque, volto a dizer, cuidado, que aquele que está de pé tenha cuidado, não caia.
Temos que dar muitas graças ao Senhor, porque Ele abriu os nossos olhos espirituais e fez-nos compreender a verdade do Evangelho. Fez-nos compreender a obra da salvação no nosso Senhor Jesus Cristo. Mas isto foi obra do Senhor dos nossos corações, não é obra nossa. E a nossa oração é que o Senhor possa também fazer isto na vida, no coração, familiares nossos, amigos nossos, colegas de trabalho, de escola, que o Senhor possa também. Nós não somos mais do que eles. Pela graça de Deus, Deus ajudou-nos, fez-nos compreender a verdade do Evangelho. E então agora também somos chamados filhos de Deus, pela obra e graça de nosso Senhor Jesus Cristo. O nosso Deus não deseja ser alguém distante. O nosso Deus não deseja ser uma força ou um ser temido, direi. Ele quer connosco um relacionamento íntimo e transformador. Um relacionamento que transforma a nossa vida. Isto também está bem revelado nas Escrituras. Deus quer ser o nosso, Ele é o nosso Deus e quer ser o nosso Pai de amor. 1 de João 3:1. Em 1 de João 3:1 diz-nos: vede que grande amor nos tem concedido o Pai, que fôssemos chamados filhos de Deus, e nós somos, diz-nos a palavra de Deus. 1 de João 3:1. Vede que grande amor nos tem concedido o Pai, que fôssemos chamados filhos de Deus, e nós somos. Ele, como Pai amoroso que é, como qualquer pai, até às vezes tenho um bocadinho de medo de ser irreverente quando tento fazer aqui alguma comparação entre o nosso comportamento, o nosso agir e o agir de Deus, mas às vezes também caio nesta tentação. Desculpa, e o Senhor sabe que eu, sendo irreverente, não quero ser. Mas Ele cuida, diz-nos aqui que fôssemos chamados filhos de Deus, e nós somos. Então Ele cuida como o bom Pai que é. Ele cuida, mas também disciplina. Um Pai bom disciplina, ama e protege como um Pai amoroso. Portanto, é este o relacionamento que Deus quer de nós. Isto significa realmente proximidade. Isto significa identidade e amor incondicional de nós para Deus e de Deus para connosco. Identidade no sentido: Deus é meu e eu sou de Deus. Esta é a intimidade, esta identidade, esta proximidade que Deus deseja ter com cada um de nós aqui, nesta tarde, e com a sua igreja no seu todo. Deus deseja, o nosso Deus e Pai deseja comunhão verdadeira. E a comunhão verdadeira carece constância, até comunhão verdadeira e constante. Abraão foi chamado de amigo de Deus. Também podemos ser amigos. Deus também nos chama de amigos. Tiago 2:23, na carta de Tiago 2:23, diz: E se cumpriu a Escritura que diz: e creu Abraão em Deus, e isso lhe foi imputado como justiça, e foi chamado amigo de Deus. Nosso Pai, nosso amigo, o Deus, eu às vezes fico perplexo com estas palavras da parte do Senhor, porque Ele, na sua imensa majestade, Criador e sustentador de um universo que nós não conseguimos imaginar a grandiosidade e daquilo que nos é concedido a ver no universo visível, mas depois se nós formos para a espiritualidade, onde é o céu, o que é que Deus usou, as criaturas celestiais, angelicais, que eu fico a pensar, este Deus majestoso, supremo, importa-se comigo. Quer um relacionamento pessoal comigo. Então, temos mesmo que o louvar, dar-lhe toda a honra, toda a glória. Aqui há tempos alguém me disse que o meu Deus é egocêntrico e egoísta. Só quer glória, honra e glória para Ele.
É verdade. Ele quer honra e glória, mas não é egoísta. E eu passo a explicar. Normalmente, quando um pai tem muitos bens, os seus filhos, os seus herdeiros, vão herdar muitos bens. Se esse pai tiver poucos bens, os seus filhos, os seus herdeiros, vão herdar poucos bens. Então, o que é que o Senhor nos promete? Que nós vamos partilhar da sua glória. Amém. Então, quanto mais glória o Senhor tiver, quanto mais glorificado Ele for, mais glória nós vamos receber de herança quando estivermos com o nosso Pai. Aleluia. Amém. Portanto, o nosso Deus não é egoísta. Ele sabe, é o que deve juntar, sabe o que é importante, sabe o que é eterno e prepara uma eternidade abundante para cada um de nós. Portanto, a sua glória, Ele quer compartilhá-la connosco. Ele não é egoísta, não é egocêntrico, não quer para Ele. Porque senão Ele não precisava de nós. Ele não precisava de nós para nada. Nós é que precisamos dele para tudo. Nós precisamos dele para ter o pão de cada dia, nós precisamos dele para ter o ar que respiramos, nós precisamos dele para ter saúde, nós precisamos dele para tudo. Ele não precisa da nossa música, não precisa do nosso louvor, não precisa da nossa adoração. Ele não precisa. Ele apenas quer compartilhar, deseja, é o seu grande desejo, compartilhar a sua glória connosco. É um privilégio nós podermos ter este tempo para juntos juntarmos, uns aqui, outros na Madalena, outros em Aveiro, outros do outro lado do mundo, seja onde for. Que a Igreja se junte para louvar ao Senhor. É um privilégio compartilharmos desde já das coisas do Senhor. Buscar primeiro o reino de Deus e a sua justiça. E as outras coisas que nos são necessárias nos serão acrescentadas. Então Deus deseja esta comunhão verdadeira. E em João 15:15 também diz o Senhor: já não vos chamo servos, porque o servo não sabe o que faz o seu Senhor, mas chamei-vos amigos, porque tudo quanto ouvi de meu Pai vos dei a conhecer. Mais uma prova que o Senhor não é egocêntrico nem egoísta. Ele, por intermédio de Jesus, nos deu a conhecer, nos deu a revelar a glória do Pai. Amém. Até que nós podemos ficar aqui. Hã? Não, eu prometo que não demoro muito tempo. O Senhor quer diálogo connosco. O Senhor quer diálogo, confiança e convivência diária connosco. Mas temos que ter também em atenção. Temos que ter em atenção a autoridade e a obediência que lhe devemos. Ele é a autoridade máxima sobre as nossas vidas e devemos ter consciência dessa autoridade e a obediência. Deus é Senhor e nós somos chamados a segui-lo. Jesus disse: se me amardes, guardareis os meus mandamentos. Está lá em João 14:15. Se me amardes, guardareis os meus mandamentos. Amor verdadeiro inclui obedecer e diria alinhar a nossa vida com o Senhor. Não é tentar alinhar a palavra do Senhor à nossa vida, alinhar a nossa vida com o Senhor. Obedecer e alinhar a nossa vida com o Senhor prova amor verdadeiro ao Senhor. A palavra, a Bíblia usa uma linguagem de amor e aliança que costuma fazer uma analogia, um relacionamento noivo e a noiva. A Igreja é chamada noiva de Cristo. Nós sabemos pela palavra que em Efésios 5, 25 a 27, Efésios 5, 25 a 27, nós podemos ler: maridos, amai as vossas mulheres, como também Cristo amou a Igreja, e assim mesmo se entregou por ela. Atenção aos maridos, têm que amar as suas esposas, ok? Aos maridos, amai as vossas mulheres, como também Cristo amou a Igreja, e assim mesmo se entregou por ela, a fim de a santificar, tendo-a purificado com a lavagem da água pela palavra, para apresentá-la a si mesmo
igreja gloriosa, sem mácula, sem ruga, nem qualquer coisa semelhante, mas santa e irrepreensível. Não é fácil cumprir estes critérios. Eu vou-vos revelar um segredo. Eu acho que tenho muita dificuldade e é impossível, por isso temos que todos os dias ir aos pés do Senhor, pedir perdão pelos nossos pecados, por aqueles que cometemos, por aqueles que nos apercebemos que cometemos, por aqueles que cometemos e nem nos apercebemos que cometemos, e por aqueles que por omissão deixamos de fazer e nem nos apercebemos, e como, portanto, nós somos pecadores, e diz a palavra sincera que nós somos pecadores mendigos. Por isso, precisamos sempre de confessar os nossos pecados, pedir perdão dos nossos pecados, e Ele é fiel e justo para perdoar os nossos pecados, quando o arrependimento é sério e verdadeiro. Isto mostra-nos que realmente um relacionamento profundo, fiel e eterno, porque para o Senhor a relação conjugal é eterna, é para sempre, não é eterna em termos espirituais, mas é para sempre. Hoje brinca-se aos casamentos, eu tenho assim nos folhas de casamento, é melhor levar já de divórcio atrás, que assim poupam no papel. Então, Deus quer um relacionamento assim, na intimidade, profundo e permanente. E não é só externo, é interno também. Deus quer um relacionamento interno connosco. Nós somos o templo do Espírito Santo. Esse relacionamento tem que ser, temos que dar liberdade, espaço ao Espírito Santo a habitar nos nossos corações, a habitar em nós. Nós conhecemos lá 1 Coríntios 6,19, não sabeis que sois corpo e templo que o nosso corpo é templo do Espírito Santo que habita em vós, proveniente de Deus, e que não sois de vós mesmos. Deus quer viver em nós. Deus quer viver connosco, ajudar-nos e guiar-nos. Guiar-nos nos pensamentos, guiar-nos nas emoções, guiar-nos nas decisões. No seu relacionamento, Deus quer ajudar-nos assim, quer ser connosco assim, diariamente. Então, para terminarmos, Deus deseja um relacionamento que seja connosco, que seja íntimo como um pai, próximo como um amigo, alinhado, porque Ele é o Senhor que quer alinhar as nossas vidas, amoroso e fiel como um noivo, interior e constante pelo Espírito Santo. É este o relacionamento que Deus quer. E este relacionamento só é possível por meio do nosso Senhor Jesus Cristo, que reconciliou o ser humano com Deus. João 14,6 nós conhecemos, disse Jesus: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai senão por mim. É porque só com Jesus nós podemos realmente ter esta reconciliação e tudo isto, por tudo isto devemos honrar o nosso bom Deus e Pai do céu. Por tudo isto, e honrar o Deus e Pai do céu é muito mais do que palavras. Envolve vida, envolve atitude, envolve obediência, envolve o coração. Temos que colocar nas mãos do Senhor. Amém. Então, meus queridos irmãos, minhas queridas irmãs, vamos vigiar e orar para não cairmos em tentação e ser tocados pela apostasia, como vimos por aí. Vamos agarrar-nos à verdadeira e sã doutrina. Vamos viver continuamente, ou vamos viver a continuar, ou vamos anunciar a verdade do Evangelho, que é o que o Senhor nos propõe também, para que outros possam também ter um relacionamento, encontrar e ter um relacionamento com o Senhor, para que não venhamos a fazer parte daqueles que trocam, ou que trocaram, ou que trocam a verdade pelo engano. Que o Senhor possa abençoar-nos. E uma das formas que o Senhor tem de nos abençoar
a incomodar-nos. Que o Senhor nos incomode para que nós busquemos cada vez mais a Sua Palavra, para que nós busquemos cada vez mais aproximar-nos do Senhor, o consolo do Senhor e não as coisas que vêm, que o mundo oferece cada vez mais nos nossos dias. Vivemos tempo em que precisamos cada vez mais estar agarrados ao Senhor, à Sua Palavra, à Sua Igreja, como eu disse, dedicados ao serviço para não nos distrairmos, à oração, ao serviço da Igreja, ao louvor, à pregação, à evangelização, tudo que seja para exaltar e elevar o reino de Deus. Procuremos isso nos dias. Que o Senhor a todos possa abençoar. Amém.